Tenha cuidado com estas orações de fariseu. A Bíblia, ela vai muito além do raciocínio humano. Precisamos entender que há uma verdade que precisa ser descoberta. E esta verdade, ela só pode ser descoberta por meio do Espírito Santo de Deus na revelação da palavra. Observe Lucas, capítulo de número 18, os versículos 9. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. A Bíblia está dizendo que dois homens subiram ao templo e que ambos estavam com o mesmo propósito em seus corações, a saber, orar. As Escrituras, ela nos revela cerca de 370 ocasiões de orações. A Bíblia é recheada do Gênesis ao Apocalipse de oração. A Bíblia fala sobre homens e mulheres que viviam a vida em oração. Exemplo, Davi, Elias, o próprio Jesus, Ana, Esther, Samuel, Daniel e tantos outros homens que são citados nas Escrituras que vivia uma vida de oração. Agora, qual é o segredo da oração? Como devemos orar? Por que devemos orar? Qual o motivo que nos leva à oração? Vamos analisar estes dois homens como exemplo. Temos dois homens que subiram ao templo para orar. Ambos estavam no propósito de orar. Um era um publicano, outro era um fariseu. Observe bem o texto comigo. Fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Oh, glória! Analise comigo que o fariseu, em sua oração, e pode acreditar que dentro dele, ele tinha certeza que as suas orações iriam subir até o coração de Deus. Agora entenda comigo e analise esse ponto. Nós temos dois homens praticando orações a Deus. E se você analisar, o fariseu, ele tinha tudo para os olhos humanos julgar e dizer: esta é a oração que Deus vai receber. Ora, o fariseu era um dos líderes, era um religioso, e ele cumpria à risca aquilo que lhe era
determinado naquele momento, período específico. Ele era um exemplo religiosamente falando. Ele dizimava, ele ofertava, ele cumpria os rigores da religiosidade naquele período específico. Ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava, ele fazia tudo aquilo que o protocolo lhe ordenara ou lhe pedia. Por outro lado, nós temos um publicano mal visto na sociedade da época, por ocasião da sua profissão. Ora, ele era um cobrador de impostos, ele era visto como um roubador, ele era visto como um ladrão por ocasião da sua profissão da época. E quando a gente analisa, nos olhos humanamente falando, tinha tudo para o fariseu ser ouvido por Deus em vez do publicano. Mas temos que entender que não é as nossas atitudes visíveis que vai definir que Deus está ouvindo as nossas orações. Deus não ouve qualquer oração. A oração do hipócrita, a oração do injusto, a oração do cretino, a oração do malicioso, a oração do roubador, a oração do contendeiro, a oração da pessoa que vive uma vida disfarçadamente e que usa como capricho a santidade, que vive mascarado sobre as escrituras sagradas, colocadas sobre a sua fronte. O que Deus vê, ele observa além do ser humano. Não adianta querermos projetarmos uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de justiça, se nós não estivermos nos padrões de Deus. E a Bíblia fala sobre vários tipos de orações. Tem orações para intercessão, tem oração sobre a oração, tem oração sobre livramentos, tem orações para que Deus revele algo acerca de uma situação, tem salmos que revela vários tipos de orações, ou seja, a oração é um dos pilares principais mais utilizados nas Escrituras Sagradas. Porém, ela tem uma necessidade muito grande de ser conduzida, de ser pronunciada, de ser ofertada numa sinceridade indiscutível. A oração, ela pode ser orada de vários aspectos, de vários sentidos ou com várias intenções, mas ela só vai ser respondida se ela tiver uma sinceridade implacável dentro do ser humano. Não me importa se você é uma grande liderança ou uma liderança pequena, não me importa se você não tem nenhum cargo eclesiástico dentro de um contexto religioso, não adianta se você tem um aquisitivo financeiro alto ou baixo, se a sua casa ela não tem muitos luxos materialmente falando, a oração ela não escolhe uma direção ou uma diretriz pela qual irá manar até os seios, até a face de Deus. A oração ela é sensível. A oração ela tem que ter um propósito, uma direção. Aqueles 2 homens subiram com o mesmo projeto, com o mesmo propósito, porém, veja a situação
E aí o publicano dizia: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar as mãos, levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Precisamos analisar esse texto com mais cautela, com mais especificidade. Precisamos analisar o teor do ensinamento que esse versículo de Lucas nos traz. Precisamos nos despirmos da hipocrisia. Precisamos nos despirmos da ignorância espiritual. Precisamos permitir que as escamas caiam dos nossos olhos e entender que nem tudo que está acontecendo provém de Deus. Tem muita oração que é ministrada para que seja visto pelo povo. Tem muitas orações de pessoas que vivem uma vida de hipocrisia, uma vida de factoide, uma vida de traições, uma vida de mentiras, uma vida de cinema. Há autores, homens, pessoas que vivem uma novela de factoide.